Você vê as medalhas, ouve os aplausos. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira vitória acontece muito antes mesmo da largada? E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas para mergulhar no mundo invisível da natação paralímpica, onde a resiliência é o motor e não apenas o ouro o destino. Se você está buscando inspiração, superação e força real para ir além dos seus próprios limites, fica comigo até o final. E claro, não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like e dá uma hypada, que isso me ajuda bastante. Se você quer turbinar seus resultados com uma ótima suplementação para ajudar a levar seus resultados para o próximo nível, confere no site da Max Titânio o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica, o cupom é mais legal ainda, que te dá 15%. É só ir lá no site da Probiótica e colocar o cupom EUPRO Personal Fábio. Os links estão nas descrições e comentários fixados, então bora junto! Quando falamos de uma nadadora paralímpica, a primeira percepção que muita gente tem ela é uma atleta com deficiência, ok? Mas a realidade vai muito além disso, e é aqui que começa a verdade da resiliência. Pensa comigo então, por trás de cada abraçada, cada virada, cada treino de resistência na piscina, há muito mais do que apenas aprender uma técnica ou nadar mais rápido. Há horas e horas de preparação física e mental intenso. Estudos indicam que atletas paralímpicos desenvolvem uma alta capacidade de resiliência, ou seja, a habilidade de dar a volta frente às adversidades, que se correlaciona positivamente com a prática esportiva adaptada e com life skills, habilidades de vida. Simplificando tudo, resiliência significa que quando algo dá errado, uma lesão, uma adaptação necessária ou um equipamento que não funciona, a atleta não desiste, ela ajusta, adapta, evolui. E por que isso é importante? Porque essa mentalidade transforma deficiência ou limitação em parte da estratégia, não em obstáculo único. Se quebramos o estereótipo, ela não é apenas uma atleta com deficiência, ela é uma atleta de alto nível com preparação, mentalidade de campeão e vontade imensa. Agora, pergunta para você que está assistindo, qual o maior obstáculo que você já encarou no seu treino ou na sua vida? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre resiliência juntos. Manter esse tipo de mentalidade traz dois efeitos diretos. Primeiro, prepara para o pódio. Segundo, prepara para a vida. Manter esse tipo de mentalidade traz dois efeitos diretos. Primeiro, prepara para o pódio. Segundo, prepara para a vida. Simples assim. Estudos com atletas paralímpicos mostraram que a motivação intrínseca, o eu quero, eu posso, está fortemente ligada à resiliência. Então, se você acha que eu não posso ou não sou tão privilegiado, impede o seu desempenho, pensa nisso. Para essa nadadora, o eu posso virou o projeto diário e isso pode virar o seu também. Agora vamos além do momento da largada, além das medalhas e aplausos, vamos para a rotina invisível, o que acontece todos os dias que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Primeiro, a rotina de reabilitação incessante. Para muitos atletas paralímpicos, o treino e a reabilitação andam juntos. Fisioterapia, sessões de musculação adaptada, terapia de mobilidade, etc. Esses elementos são fundamentais para manter o corpo e mente aptos. Segundo, os desafios logísticos, como equipamentos especializados, como próteses, suportes, cadeiras de rodas adaptadas, talvez um barco ou prancha adaptada, dependendo da modalidade. Tudo isso exige investimento, transporte, atenção à acessibilidade. Então, um nadador paralímpico pode precisar de acessos adequados à piscina, de horários específicos, de estrutura diferente. Psicologicamente, os desafios são enormes, a autoconfiança precisa ser construída todos os dias. A pressão para performar está ali e o otimismo inabalável precisa ser treinado literalmente. Dados recentes mostram que atletas paralímpicos relatam altos níveis de ansiedade, dor e sono ruim. Por exemplo, num estudo com 107 atletas paralímpicos suecos, 34,1 relataram ansiedade e depressão semanalmente, 60,9 relataram dormir menos de 7 horas e 49,9 relataram dor. Em linguagem simples, mais uma vez, dormir mal, sentir dor, lidar com incertezas,
Tudo isso faz parte da rotina, mas a diferença está em como ela lida com isso. É nessa rotina que forja-se o verdadeiro além do ouro. O pódio é invisível, mas os treinos às 5 da manhã, a adaptação de equipamento, a viagem longa com acessibilidade limitada, isso ninguém vê, né? E vai uma provocação para você. Qual parte da sua rotina de treino você evita ou ignora? Escreve aí nos comentários. Pode estar justamente ali seu gap para a excelência. Então, quando o nosso foco é nadadora paralímpica, não estamos falando só de braçadas, estamos falando também de disciplina, adaptação, resiliência diária. E quando você começar a ver seus treinos assim, com esse novo olhar, seu desempenho vai subir, garanto. Agora vamos olhar para o impacto além da piscina, porque essa jornada não é só pessoal, ela reverbera. Primeiro, nas famílias e nos sistemas de apoio. Uma nadadora paralímpica, um nadador paralímpico, frequentemente conta com pais, treinadores, fisioterapeutas, amigos, suporte que vai muito além do vamos nadar. E esse sistema de apoio amplia a resiliência. Por exemplo, um estudo com 105 atletas com deficiência em Portugal mostrou que resiliência tinha uma associação positiva com o afeto positivo e negativa com o afeto negativo. Em termos práticos, quanto mais resiliência, mais emoções positivas dominam a experiência, menos as negativas atrapalham. Depois, como o atleta inspira a comunidade em geral, pessoas com deficiência, jovens, atletas, pais, treinadores, todos veem que é possível. Quando ela vence ou simplesmente persiste, ela muda percepções sociais. Um estudo sobre a ilusão do pódio para nadadores paralímpicos britânicos descobriu que o suporte social e institucional, treinadores, financiamentos e estruturas foi crucial para o bem-estar e desempenho. E, finalmente, a atuação em defesa da inclusão e da conscientização sobre deficiência, porque cada abraçada, cada vitória, cada desafio superado vira símbolo, não apenas para ela, mas para todos que acreditam que limitação não define destino. E aí eu te pergunto, quem é a sua inspiração fora da piscina? E por quê? Coloca nos comentários, vamos criar uma lista de heróis de resiliência. Quando falamos além do ouro, não queremos apenas a medalha, queremos o legado, a mudança de mentalidade e prova viva de que o impossível pode virar eu consigo. Aqui chegamos no núcleo, a mentalidade, porque técnica, físico e rotina são pilares, mas sem a mentalidade certa o resto desmorona. Vamos falar agora de estratégias mentais específicas para superar obstáculos. Primeira estratégia, visualização imaginary, onde atletas paralímpicos frequentemente usam imagens mentais para simular situações de competição ou adaptação. Segundo, autodiálogo positivo, transformar eu não consigo em eu vou conseguir, reprograma a mente para a ação. Terceiro, foco no controle de variáveis. Concentrar-se no que pode controlar, no treino, no sono, no equipamento e liberar o que não está sob controle, como lesões inesperadas, ambientes externos. Então aqui vai uma anedota hipotética. Imagine que nossa nadadora faz um treino adaptado dificultado por falta de acessibilidade ao local. Muitos desistiriam ou se abalariam. Mas ela liga o modo campeão, adapta o treino, improvisa movimentos, registra no vídeo, compartilha com a fisioterapeuta e no dia seguinte está pronta para o aquecimento oficial. Isso é resiliência em ação. Uma pesquisa com atletas paralímpicos do esporte adaptado revela que resiliência pode explicar parte da motivação extrínseca e intrínseca, ou seja, porque ele quer ou tem que fazer. Em palavras mais simples, mentalidade de campeão é igual ver o obstáculo, aceitar o obstáculo, adaptar-se e continuar. Isso não é ignorar a limitação, é usá-lo como um trampolim. E para você, qual é a crença limitante que te segura nesse momento? Identifica, escreve aí, mude para eu posso, eu preparo, eu ultrapasso. Esse tópico de fato transforma bom atleta em campeão, porque campeões não se definem apenas pela medalha, definem-se pela consistência da mentalidade. E se adotar essa mentalidade, seus resultados vão acompanhar para a vida toda.
Para encerrar o conteúdo principal, vamos olhar para o futuro, porque a jornada dessa nadadora paralímpica, desse nadador, não termina com uma medalha, ela começa um legado. Primeiro, influência contínua nos esportes adaptados e nas futuras gerações. Cada vez que ela compete, treina ou fala, ela abre caminho para a próxima atleta com deficiência e para a sociedade que ainda precisa se adaptar. Segundo, evolução nos esportes paralímpicos, melhorias em tecnologia, acessibilidade, visibilidade da mídia e patrocínios nunca foram tão importantes. Estudos em países em desenvolvimento mostraram que para atletas paralímpicos, o treino, a exposição midiática e o apoio internacional são fatores chaves para transformar barreiras em possibilidades. Finalmente, mensagem para você, espectador. Potencial humano não é sobre o que eu tenho ou o que me falta, é sobre o que eu faço com o que tenho, entendeu? A nadadora paralímpica nos ensina que força não é apenas física, é mental, emocional e relacional. Então termina assim. Se você quer transformar seu treino, seu corpo, sua vida, pense além do resultado imediato. Pense legado, pense impacto, pense eu inspiro, não apenas eu ganho. Agora, antes de passar para a conclusão, quero que você escreva nos comentários qual será o seu legado. Pode ser no treino, pode ser no trabalho, na vida. Vamos criar essa comunidade de superação. Chegamos até aqui. E o que podemos levar dessa jornada de uma nadadora paralímpica? Primeiro, a vitória começa muito antes da linha de chegada. Na mentalidade, no treino invisível, na resiliência diária. Segundo, rotina e preparação fazem toda a diferença. Não apenas o momento de subir no pódio. Terceiro, o impacto vai além da piscina, família, comunidade, inclusão social, inspiração. Quarto, mentalidade de campeão existe e é treinável, não vem só com talento. E quinto, e tudo isso gera um legado, não apenas para ela, mas para você, para mim, para todos que acreditam que limite é apenas um ponto de partida. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada para não perder nenhum conteúdo novo focado em superação, treino, mindset e resiliência. Também, não esquece, visita o site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off. E no site da Probiótica o cupom é EUPROPersonalFábio para 15% de desconto para te ajudar a levar seus resultados para um próximo nível com ótima suplementação. Me segue também nas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook para ver mais vídeos com dicas direto no ponto para você que gosta de vídeos curtos. Muito obrigado por assistir até aqui de verdade. E agora assista aos vídeos que estão aparecendo na tela final. Escolhe um, porque o próximo degrau da sua jornada começa agora. Até a próxima. Muito obrigado. Continue assistindo e bons treinos. E a gente se vê nos próximos vídeos.